Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma enquete que eu encontrei em um site que eu acompanho. Se os iPads podem substituir os notebooks. Vamos conversar um pouquinho mais e vamos ver como anda essa enquete nesse site. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois equipamentos. Eu tentei posicionar aqui a câmera no meio, né, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. E aqui está a enquete neste site aqui, que é um dos sites que eu costumo acompanhar diariamente. E aqui, vamos ver, eu vou votar, eu acho que sim, mas para o meu uso, que fique bem claro, para o meu uso eu acho que sim. Então, por enquanto, 29% das pessoas acham que sim, que um tablet substitui completamente um notebook e 71% acha que não. Um tablet não consegue substituir totalmente o notebook. Bom, agora eu deixei os dois abertos aqui para falar um pouquinho da minha experiência. E essa experiência, eu vou tentar até abrir um pouquinho mais, vale também para o uso com o modo DeX no Tab S6, tá? Então a ideia é falar um pouquinho dos dois. Hoje eu estou usando o tablet da Apple, o iPad Pro de 12,9 polegadas, e o Tab S6 está com a minha esposa, ele tem a tela um pouquinho menor. Então, o que acontece? Falando especificamente desses dois modelos, né? Falando do Android, eu acho que dá para utilizar como computador principal, como o tablet da Apple, dependendo do uso da pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você utiliza alguma coisa muito particular, alguma coisa, site de tribunal, se você tem algum aplicativo da Adobe que você precisa da versão cheia, a versão full, a versão desktop, aí a brincadeira muda, você não tem como. Agora, se você usa mais pacote Office, mas a parte, vamos dizer, planilhas um pouco mais simples, sem macros muito complexas, sem nada tão complexo assim. Lembrando que eu consigo, com esse cara aqui, eu consigo trabalhar com BP, né, com plano de negócios bem complexos, numa boa, tranquilamente, tá? E então, assim, para grande parte, eu diria que a totalidade hoje do meu uso, eu consigo me virar muito bem aqui. O que fica para fora hoje? Fica para fora que eu não consegui usar 100% banco. Por quê? Porque quando eu vou pagar uma DARF de imposto, eu não consigo pagar essa DARF com o tablet, ele pede ali para instalar o Guardião, o Itaú, e aí aquela história toda eu não consigo usar nem no Safari ainda, vou fazer mais alguns testes, vou tentar insistir mais um pouco, mas até o momento eu não consegui nem no Safari, e o próprio software do Itaú, ele é limitado, então eu não consigo utilizar para banco, tá? Imposto de renda hoje, eu acho que salvo raríssimas exceções, eu acho que dá para utilizar sim para grande parte das pessoas. Então, pelo menos para trabalho assalariado, quem tem uma declaração de imposto de renda um pouco mais simples, dá para utilizar tranquilamente. Quem tem algo mais complicado ali, tem que importar alguma planilha, alguns dados do Carnê-Leão, por exemplo, talvez seja um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que para praticamente, sei lá, 95% da população dá para utilizar sim o tablet com até alguns ganhos. Primeiro ganho, né, você tem a câmera, apesar de ter a câmera aqui na lateral, você vai ter uma câmera para videoconferência com muito maior, uma qualidade muito maior, com muito mais qualidade. Você vai ter um áudio, um microfone e alto-falantes com maior qualidade do que o notebook. Você vai ter menos aquecimento, você vai ter mais bateria e você vai ter mais silêncio e ainda a possibilidade de interagir ou com um toque na tela ou aqui no mousepad, aqui no trackpad, com o teclado, no caso desse pacote que eu uso, e com a caneta. Então é um equipamento muito divertido de utilizar. Sem falar que se você quiser fazer uma leitura, se você quiser destacar o cara aqui e ler um livro, ou assistir um vídeo, ou jogar um game, você também tem essa possibilidade, tá? Então é um equipamento que pode valer a pena para muita gente. Por outro lado, aqui falando um pouco do computador, né? O computador é aquela história, você vai ter aplicativos mais robustos. Por exemplo, para editar um vídeo aqui, eu posso editar pelo Final Cut, que é muito bom, é muito profissional, é
com certeza um software acima do LumaFusion, que é o que eu também uso aqui no computador, mas é o que é minha única opção no tablet, né? Veja que ele está aqui embaixo, aqui, esse ícone azulzinho aqui. Então, aqui eu não tenho Final Cut, por enquanto, pode ser que apareça, e no computador eu tenho Final Cut. Consigo abrir site de banco tranquilamente, porque assim, foi um milagre, mas acabou instalando ali o Guardião Itaú e acabou funcionando. Então dá para utilizar muito bem, sossegado. E outras coisas, né? Tipo toda a parte da Receita Federal para fazer o Carnê-Leão online, é super tranquilo de utilizar no computador. Nesse caso, nesse computador especificamente, que é um MacBook Air com chip M1, ele tem a vantagem de não funcionar com nenhum tipo de ventoinha, então não tem ruído, e a bateria dele é um fora da curva, tá? Ela dura muito mais do que do tablet, mas a regra é o tablet ser assim chegar muito mais longe com a bateria do que o computador, tá? Nesse computador também eu tenho mais opções de conexões, eu tenho duas USBs tipo C, aqui eu tenho duas também, só que uma é somente para carga, aquela ali que está no cantinho, que é do teclado, e a outra fica nessa extremidade aqui. Então, na parte de conexões, por mais que sejam apenas USBs tipo C, eu tenho mais opções. Claro, se você tem um notebook com Windows, você vai ter muito mais opções. Você vai ter HDMI, você vai ter entrada para cartão, você vai ter mais de uma USB regular, então você acaba tendo vantagens. Por outro lado, é uma máquina maior, uma máquina mais pesada, a fonte de energia vai ser grande, a bateria vai durar menos, então aquela história. Para usar, se você tem um uso mais fora de casa, de repente pode ser uma boa você optar pelo tablet. Ele vai ser mais leve, mais compacto, a bateria em forma geral, tirando esse caso aqui do M1, de uma forma geral a bateria de um tablet, qualquer tablet, vai muito mais longe do que uma bateria de um notebook. Tá? E você ainda consegue utilizar um bom pacote, seja o pacote Office ou seja o pacote do próprio Google, então você consegue ter um pacote ali de escritórios, de aplicativos de escritório muito robusto, muito bom, tá? Claro que tem as suas limitações e para você tirar a dúvida antes de comprar, nada como testar no celular, tá? Tenta abrir o pacote Office no celular para ver o que você abre das suas planilhas e o que não abre. Esse é o melhor termômetro. E, obviamente, se você, por exemplo, é advogado, tem ali acesso ao site do tribunal, tem alguma necessidade específica de autenticação eletrônica, vale a pena testar em um celular, seja da Apple ou seja um celular Android, para você decidir se o tablet vai te atender ou não, mas tem que testar, não tem muito o que fazer, tá? Então, de uma forma geral, eu acho que dá para substituir, na minha opinião, aqui comentando um pouco do meu uso. Eu consigo editar vídeo no LumaFusion tranquilo, eu consigo usar todo o pacote Office para o meu uso, né, que é no máximo um BP, né, um plano de negócios. Então eu consigo usar minhas planilhas, eu consigo usar as apresentações, eu consigo fazer de tudo nesse cara aqui, sossegado, sem nenhum problema. Ainda tenho como consumir conteúdo de uma forma bem mais agradável, ainda tenho como trabalhar com aplicativos de música da Korg, de marcas super legais, ó, tudo isso é aplicativo de música. Para jogar é mais legal do que jogar no notebook. Então aqui é um pacote muito robusto e que para o meu uso, assim, ele dá conta, tá? Agora, a parte de gerenciamento de arquivos eu ainda acho que é um pouco deficiente, tá? Esse gerenciador aqui de arquivos é um sofrimento. Às vezes você vai transferir um arquivo grande e você não sabe quando que ele terminou, não tem uma marcação exata. Termina quando chega lá, sabe? Quando aparece o ícone, você não tem ali um ícone mostrando a evolução do envio. Então é meio chato de utilizar, e para fazer a gestão aí de arquivos de grandes volumes eu continuo preferindo o computador. Eu continuo preferindo um notebook, seja com Mac ou com Windows, é muito melhor de gerenciar. Outro ponto positivo, ó, aqui por exemplo, eu tenho aqui um Google Docs, tá? Um Google Drive. Aqui estão todos os meus arquivos que estão, todas as pastas que estão lá no Google.
o que acontece? Eu tenho uma versão local aqui que é sincronizada lá fora. Então isso é muito mais legal do que você ter que ficar 100% dependente da internet, a não ser que você tenha mexido naquele documento, aí ele faz um download e você fica com uma versão aqui. Senão, toda hora você vai ter que ir lá fora buscar o documento. Ele não vai ficar sincronizando como acontece no computador. Então isso é realmente muito chato. A gestão de arquivos é um pouco chata. Ela não funciona, ela é ruim? Não, não é ruim, mas não é nem de perto tão boa quanto em um computador, tá? Então tem que deixar isso bem claro, porque é um negócio que complica um pouquinho do uso, não deixa ele tão interessante. Falando de multitarefa, já que eu abri um monte de coisa aqui, numa tela desse tamanho, a não ser que você use um monitor externo, o multitarefa, você vai usar uma coisa de cada vez. É uma tela de 13 polegadas, até dividir essa tela em duas, fica duas telas minúsculas, fica meio ruim de usar. Então, da mesma forma aqui no tablet, o multitarefa você vai dividir em duas. Para algumas coisas, para arrastar e colar uma imagem pode ser interessante, mas de uma forma geral não é tão agradável porque a tela é pequena. Se você precisa de um monitor externo, aí você vai de notebook, porque aqui você liga no monitor até 6K, tá? Nesse aqui com a Thunderbolt 4. E aqui eu tenho uma USB tipo C, não é uma Thunderbolt 4, então aqui a velocidade e a quantidade de dados que eu consigo transmitir é muito mais lenta. Então aqui eu consigo ligar no monitor 4K, mas vou ficar com aquelas tarjas pretas na lateral, porque essa tela é mais quadradona. Então não é o mesmo uso, não é o mesmo barato ali de usar. Agora você vai usar com monitor externo, vai de notebook, seja Apple ou seja Windows, vai de Note, que é muito mais, a satisfação muito maior. Para transporte, né? Para transporte eu prefiro muito mais o notebook, no caso dos notes da Apple, porque olha o que é fino isso daqui, ó. Ele é um papel, né? Ele é super fininho, ele é de alumínio dos dois lados, então você não vai ter nenhum tipo de problema, de risco de bater qualquer coisa, você carrega mais sem medo isso aqui, né? Essa é a minha opinião. E a fonte dele é minúscula, é muito pequenininha, esse é um outro ponto positivo. Ponto negativo, você tem que desbloquear na digital o tempo inteiro. Aqui, no caso do iPad, ele é mais grosso, né? Ele é mais com o teclado, tá? Ele acaba até ficando um pouquinho mais pesado, fica um pouco maior, mais espesso mesmo. E essa capinha aqui, ela tá durando bem comigo, mas ela tem saído um pouco de casa. Isso aqui para riscar, para danificar, é um pouco mais fácil do que aqui, que é inteiro de alumínio, que é outra história, né? Então essa parte aí de transporte, eu ainda fico com um notebook, no caso desse aqui, notebook da Apple. Se fosse um notebook com PC, se não for um XPS 13 ou um daqueles ZenBooks novos que são super fininhos, eu ainda, se fosse um Dell do grossão ali, do tradicional tal, é mais chato de levar mesmo, aí eu fico com um tablet. Mas para resumir essa história, para contar aí como é que fica, não tô fazendo lista, tá, gente? Não tô batendo um por um, mas para falar um pouquinho da minha experiência, eu cheguei a usar o tablet da Apple como computador principal durante algum tempo. E assim, tirando aquela parte de banco, e quando eu ia salvar arquivos de vídeo muito grandes, que era um processo meio chato, o resto deu conta sossegado. Então, para muita gente, eu acho que essa é uma opção muito, muito legal, muito interessante, e serve como livro, serve como game, serve como entretenimento e de uma forma geral, para consumir conteúdo, e dá para trabalhar, ainda mais com um teclado e mouse desse aqui, dá para trabalhar sossegado. Ah, não quero usar esse aqui porque é muito caro. Teclado Bluetooth, mousezinho Bluetooth, dá conta bonitinho do mesmo jeito. A única coisa, vai precisar comprar um adaptador para você poder ligar os seus periféricos. Preferencialmente procurem adaptadores que dê para ligar fone de ouvido também, não só USB, tá? Então tem adaptadores que você liga fone de ouvido, USB regular, HDMI e leitor de cartões. Esse é o melhor kit para você resolver a parada por completo aqui e ficar com um super computador na sua mão. Então é isso, eu acho que substitui, mas sempre tem que avaliar qual é o trabalho que você vai precisar fazer e testar no celular, seja Android ou iPhone, tentar testar no celular antes,
porque tem coisa que realmente não vai abrir no mobile e aí você tem que ir para o computador mesmo, não tem muito o que fazer. Mas se você perceber que tudo abre no tablet, eu acho que o tablet é uma opção muito interessante mesmo. Não estou falando de preço, tá, gente? Independente de preço, estou falando da tecnologia. É uma opção interessante. Você tem como interagir com o toque na tela, com o trackpad aqui, tem o teclado, tem a caneta, tem várias formas de interação. Realmente é um equipamento muito interessante, muito legal. Mas aí vai de gosto e vai da necessidade de cada um. Por o meu caso, eu só acabei precisando do notebook por conta de Carnê-Leão, do Banco Itaú, que eu achei que ia rodar nele, no começo não rodou e depois, graças a Deus, voltou a rodar, e para gestão dos arquivos que eu trabalho com os arquivos de vídeo, porque eles ficam muito grandes, né? O vídeo em 4K fica enorme, e aí para você tratar 7 GB, passar por aqui, ó, 7 GB para fora, é complicado, é difícil. Quem já utilizou o gerenciador de arquivos aqui sabe que eu estou falando, é bem complicado. Mas, tirando isso, para o uso normal, dá conta tranquilamente. Bom, pessoal, então é isso. E eu gostaria de saber para vocês, né, para o perfil de uso de vocês, qual vale mais a pena? Um tablet substitui realmente um notebook para vocês ou não? Para que vocês precisam de um computador? Tem alguma coisa muito específica que não roda de jeito nenhum em nenhum tablet, nem Android e nem o iPad? Deixe aí nos comentários e vamos continuar essa conversa aí, que eu quero ler a opinião de vocês para saber aí dos motivos e quem realmente trocaria o notebook ou um computador, né, por um tablet, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.